Seja bem-vindo ao canal Pedro o Pregador. Hoje eu quero te cumprimentar na graça e na paz do nosso grandioso Deus. Hoje eu trago um tema não diferente daquilo que a gente fala aqui dentro do canal. Subscreva no canal Pedro o Pregador e ative o sininho. Hoje eu quero falar do livramento que Deus faz na sua vida, na minha vida e na vida de nós todos. Porque o Daniel também foi livrado. Um livramento poderoso, um livramento que ficou na história do rei Dário, do Ciro e dos persas. Porque o livramento que Deus faz, Ele mostra a todo mundo. Ele faz com que o nome dEle seja glorificado. Assim, hoje eu quero te convidar a chegar até no fim do vídeo, porque assim vamos aprender e vamos saber que Deus que nós servimos é um Deus que livra, é um Deus de poder, é um Deus que age, é um Deus que sempre agirá no tempo certo. Amados irmãos, nós aqui, resumindo o verso 6 de Daniel, nós vamos ver que o Daniel, ele entra na cova dos leões. Mas dentro da cova dos leões, os leões não abriram a sua boca. Por quê? Porque Deus estava com Daniel. Porque Daniel era justo, era reto. Daniel não mudava a sua rotina por causa do mundo. Daniel não mudava a sua rotina porque agora já é chefe, porque agora já és doutor, agora já és licenciado, agora és o boss de todos na empresa. Daniel não fazia isso. Quanto mais Daniel subia, mais o nome de Deus era glorificado. Assim tem que ser na nossa vida. Quanto mais nós crescemos, o nome de Deus tem que ser glorificado. Não pode ser deixado para baixo. Mas é o contrário que estamos a ver agora no mundo. Quando o homem começa a ter dinheiro, a progredir na vida, se esquece. Já não adora mais a Deus. Já não vai à igreja. Já não vai mais no domingo. Por quê? Criam histórias. Eu já enviei meu dízimo. Eu já fiz aquilo. Isso é errado. Vamos aprender com o Daniel, um homem firme e temente a Deus, continuamente, com tantas dificuldades, com o mundo contra ele, mas ele, com Deus, somente com Deus, acabou vencendo e o seu reinado ainda se viveu para sempre. Até hoje, nós ouvimos Daniel como um vencedor. E eu quero te dizer que se permaneceres no caminho de Deus, também serás o vencedor. Assim, vamos para o texto. Amados irmãos, aqui o Daniel, ele era um dos 3 presidentes de 120 príncipes que tinha, porque o rei Dário assim colocou para o controle do seu reinado, para não haver problemas. Só que esses todos, que era mais destacado, era o Daniel. O Daniel destacado porque ele era conhecido com sua sabedoria, ele era conhecido com seu conhecimento, ele realmente era uma pessoa regrada, realmente separado para Deus, porque não se misturava, porque ele foi levado cativo e assim mesmo ele conseguia assim se separar dos outros. Agora, o que aconteceu aqui, Pedro Pregador? Nós vamos ver uma conspiração contra Daniel. Os conselheiros, os capitães, todos se juntaram para poder aqui deixar cair Daniel. No verso 5 diz o seguinte: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Todos sabiam. Será que no seu trabalho as pessoas sabem que você serve a Deus? Será que lá onde você vai, onde você fica, na zona, sabem que você serve a Deus? Aqui Daniel, todos sabiam que Daniel era reto, temente a Deus, obediente a Deus. Nós temos que ser conhecidos assim, aqui neste mundo, para que Deus haja verdadeiramente em nossas vidas. Deus nunca vai agir em nossas vidas se nós não tivermos estas regras, é maneira de viver como Daniel vivia.
Assim conspiraram, fizeram uma lei de que, olha, o Dário deveria ser adorado em 30 dias. Assim, o povo tinha que fazer. Mas quando o Daniel ouviu, ele, ao contrário, o que fez em verso 10? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados irmãos, aqui quando Daniel ouviu o decreto, ele não chorou, ele não fugiu, ele não se juntou, mas ele se separou, porque ele era separado para Deus, porque ele era escolhido para servir a Deus. Hoje você é escolhido, hoje você é aqui o Filho de Deus. De facto, tem que se comportar como Filho de Deus. Não mude por causa das circunstâncias, não mude por causa de leis, não mude por causa de algumas circunstâncias da vida. Aqui Daniel não mudou, muito mais decreto que vem do alto. Assim, vamos ver mais embaixo, no verso 16, onde os homens aqui pegaram a Daniel, porque ele continuou a orar, e levaram para a presença do rei, porque assim o decreto tinha que ser cumprido. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amados irmãos, eram fortes os que estavam a conspirar contra Daniel, porque nem o rei estava a favor para que Daniel não morresse. O rei Dário gostava do Daniel, mas já que eram poderosos que estavam contra, às vezes no nosso trabalho existem pessoas que não gostam que nós louvemos a Deus, que nós glorifiquemos a Deus, mas isso não pode nos importar, isso não pode nos fazer mudar, isso não pode, porque eu digo que isso vai acontecer. As pessoas vão te perseguir, mas o que nós temos que fazer é tomar uma posição, e aquela posição, mediante a palavra de Deus, não mudar, porque Ele é que nos manda viver desta forma que nós vivemos. Amados irmãos, nós aqui vamos perceber que aqui o Daniel é lançado na cova. Quando ele é lançado na cova, ele aqui se depara com os leões sem fazer nada. E o rei disse, e sabia que, por isso que ele disse aqui no verso, o Deus que você adora, ele vai te levar. E assim o rei também jejuou para ele, para dizer que o rei Dário sabia que o Deus de Daniel era forte, do mesmo jeito que todos os teus inimigos, que todos aqueles que te perseguem, que todos aqueles que estão contra ti, eles sabem o qual Deus é maior que está dentro de ti. Por isso que eles te perseguem. Tem aquele ditado que diz que, olha, as moscas vão onde está a luz, os insetos vão onde está a luz. De facto, porque a iluminação convida, a iluminação traz a si inimigos. Por isso que nós somos perseguidos em todo o mundo. Por isso que nós, cristãos, que servem a Deus, a Jesus Cristo, que morou na cruz do Calvário, somos perseguidos. E ele disse, vos perseguirão ainda mais. E nós, o que temos que fazer é permanecer firmes na palavra de Deus, permanecer firmes em tudo que Deus fala, porque assim o livramento chegará até nós. A palavra de Deus ainda diz em 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Assim já havia amanhecido no dia seguinte, o rei foi para lá chamar o Daniel. E o Daniel responde, ó, viva o rei. Assim tem que ser o nosso comportamento, sem mudanças, para que Deus haja nas nossas vidas, para que assim
Deus continua agindo nas nossas vidas. Temos que continuar louvando, engrandecendo a Deus. Assim, o Daniel aqui fala no 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Amados irmãos, nós aqui vamos perceber que assim Daniel foi liberto, foi tirado da cova dos leões. Por causa da sua crença, da sua fé depositado, não mudou a sua posição. Assim Deus se agrada dos filhos que continuam a se louvando, que continuam a se servindo. Por isso que o livramento chegou a Daniel, porque ele era reto, temente a Deus. Se hoje também fores temente a Deus, um crente que não muda, um crente, independente da circunstância, permanece na palavra, permanece em serviço, permanece embaixador de Cristo, realmente o livramento chegará. A palavra diz: nunca vi um justo a mendigar, nunca vi um justo desamparado. Por quê? Porque realmente Deus se compadece dos seus. Amados irmãos, vamos ver que aqui o Daniel exalta Deus até quando não quando. Idem, diz a palavra do Senhor. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feita um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o Persa. Assim, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus acaba se mostrando que o reinado durou. E a palavra de Deus foi exaltada por bons tempos, por causa do livramento que Deus fez na cova dos leões para Daniel. Então, quero te convidar hoje. Deus quer te livrar. Deus quer te tirar desta posição em que estás, de medo, para uma vida plena com Ele. Deixa Deus te livrar, para que assim Ele governe, para que assim Ele mande na sua vida. Quero te convidar a aceitar o Senhor Jesus Cristo hoje, para que assim juntos, quando o diabo, o Satanás, os demônios forem lançados no lago lá do inferno, nós permaneceremos firmes com Cristo até os tempos finais. Assim, hoje eu quero exortar-te. Não mude por causa das circunstâncias. O que temos se tornado é cristão de boca, não de ação. Quando chega o perigo, assim não conseguimos se livrar, porque Deus não está lá, porque somos cristãos que não obedecem a Ele. Todo aquele que obedece a Deus, ele é liberto, ele é tirado do perigo. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Subscreva no canal para que assim eu traga mais pregações e ative o sininho para que isso chegue a mais pessoas e as almas sejam libertas
e salvas.